como que é ele como aikidoka e qual o filme dele mais marcante para você? Essa pergunta enseja eu complementar uma coisa muito importante, que eu já conversei com você em particular também, lá na outra live, que isso que eu falei não é um discurso de fuga. Então o Aikido não visa ser um combate contra o outro. E aí o cara começa a recitar o que o fundador falou, começa a falar que o fundador era espiritual e o caramba, e como se ele não, o professor da arte, não tivesse compromisso de colocar na técnica elementos técnicos eficientes o suficiente para remeter por através da experiência corporal a marcialidade, a lógica daquilo que regeu essa cultura corporal, que foi milhares de anos de combate e de luta. Então, você não precisa derrubar ninguém. Sim, mas por que eu estou torcendo o braço do cara? Tem que ter uma lógica que explique por que eu estou fazendo isso. Se for para fazer amigo, você vai fazer isso no futebol, no baralho, no xadrez, entendeu? Se você está torcendo o braço, isso tem que ter um sentido dentro do conjunto. O Steven Seagal fez uma divulgação do Aikido em massa muito eficiente. Eu dava aula em Santos e nos primeiros filmes deles, eu fazia demonstração naquele palquinho que tinha antes embaixo da tela. Eu fui no cinema conversar com os caras do cinema e eu fazia demonstração naquele palquinho antes do filme passar. E aí eu falava, então, esse sistema, essas técnicas, essa arte aqui, vocês vão ver acontecer ali no filme com faca, com tiro, quebrando o braço e tudo. Mas a origem dessa técnica é essa arte clássica, tradicional, e que estou querendo oferecer para vocês uma visão abrangente da prática dela mesma, não a prática lúdica dela, né, que está no cinema. Então foi muito, muito, muito legal quando eu mesmo usei a divulgação do Seagal para divulgar o próprio Aikido também. Mas logo ele já começou a misturar técnicas e tudo, né? Ao longo da carreira ele fez bastante filme diferente já, né? Mas o primeiro, que foi o Nico Acima da Lei, ele colocou, até o segundo, mais ou menos, você mesmo citou a questão dele estar fazendo o tratamento com acupuntura e tudo, né? Que ele atribuiu ao mestre dele ter ensinado ele, o que não é do Aikido, mas é pertinente à lógica do Aikido, que é da preservação do outro, não da destruição do outro. Cara, ele, especialmente nesses primeiros momentos, ele fez uma divulgação excepcional. Cabe ao âmbito docente do Aikido ser responsável com isso, né? Todo ponto de divulgação, o meu mestre, Yamada Sensei, nas duas mais recentes, uma entrevista mais recente no ano passado e outra foi agora há pouco tempo, acho que menos de um mês ou por aí, ele fala muito disso, quer dizer, o corpo docente do Aikido precisa prestar muita atenção, porque assim, o ponto de não ter competição no Aikido, qual é o ponto legal do Aikido? Não tem competição. O que é perigoso aí? Você não poder... O que é perigoso na competição? Você se impor pelo vencer o outro. Então, eu ganhei de você, você está abaixo. Aí, né, muito restrito, restringiu ao nível técnico. Não quer dizer que você sabe mais Aikido do que eu, nem nada. Ah, não tem competição. Então eu tenho mais graduação que você. Então você está abaixo e eu estou acima. Não é verdade também. Steven Seagal pode ter ido até o 8º Dan, que seja, mas 7º, 8º Dan são títulos. Tem gente com 7º, 8º Dan que são títulos honorários. E são pessoas incapazes de expressar tecnicamente a arte, muitas vezes, inclusive. E não tem problema nenhum quando a pessoa não usurpa a titulação honorária.
A questão é quando o cara tira uma faixa preta. Eu estou supondo lá embaixo, mas isso acontece em níveis intermediários e alto também. O cara tira um nível monta uma academia e tudo, e nunca botou o nariz na reta, e porque é faixa preta de Aikido, começa a falar das artes marciais. Entendeu? Eu já conversei com você, eu falei, a única vez que eu provoquei uma briga na minha vida foi questão de bullying, com 14 anos de idade, e porque eu fui obrigado. Os caras estavam fazendo bullying comigo e eu não tinha mais como não reagir à situação. Então foi a única vez que eu tive, por mim, me envolver numa luta, numa briga. Tive, por sorte, quase matei o moleque, podia ter aleijado ou matado o moleque. Você vê, eu fiz um judô infantil. 14 anos, eu tinha acabado de entrar no Aikido, eu estava com meses de Aikido, não tinha nada de Aikido. Mas mesmo com o meu judô infantil, eu peguei um cara maior, mais forte que eu, dei um kataguruma nele, que os dois ficaram com os pés no ar. E quando caiu, eu poupei o crânio, poupei a cervical, alinhei a coluna, fui capaz de cair no tórax dele, num 100 kg, que tirou ele do ar totalmente, sem machucar, sem quebrar costela. Você vê, foi um judô infantil, mas foi judô, não era futebolzinho no tatame. Entendeu? Era judô. E me resolveu ali. Fui feliz, não é que eu sou bom. Outros elementos de luta, eu tive elementos infelizmente, defender de briga, defender de assalto, que eu não procurei, mas eu já parei na delegacia com um cara de mais de 1,80 m, com mais de 100 quilos, e eu tive que usar testemunha para dizer que eu fui a vítima. Porque veio ele com mais dois para me atacar. Não é que eu estava lá arrumando briga de graça. Eu precisei de testemunha porque o cara tá com a cara toda ralada no chão e eu não tinha nada. Eu falei, pô, como você é vítima, como? Mas dei sorte, fui feliz em assalto, contra 2 também. Não quer dizer que eu sou bom de briga, não. As minhas mais importantes experiências marciais foram dentro do sistema de diversas lutas, como jiu-jitsu, como karatê de contato, o Wing Chun, por exemplo, que é no século XXI, que eu mais estudei com o grão-mestre Léo Imamura, e várias outras experiências com mestres de alto nível que me puseram no limite sistêmico. Essas foram experiências colocadas em alto. Mestre Flávio, Marcelo Bering, Mestre Silvio, Fernando Yamazaki, são pessoas que te colocam no limite da arte marcial pela arte concreta. Por ela mesma. Então vamos lutar para ver. Pô, vamos lutar, bicho. Eu não sou bom de luta, eu não vou extrair nada de uma luta. Eu dei sorte nas que eu tive. Mas eu botei o meu na reta em várias linhas para aprender o que é uma coisa de nível. Para não sair dando chute de jogador de futebol no tatame, sabe? Falando que isso aí é arte marcial. Então, o Steven Seagal fez um grande bem para o Aikido, na divulgação em massa. Nunca o conheci pessoalmente, nunca o conheci no tatame, então não sei dizer, não tenho mais do que isso para dizer dele. Só agradecer, assim, que realmente divulgou. Como o meu mestre disse, divulgou e agora sejam responsáveis por isso. Ele treinou com a família Ueshiba, com o fundador diretamente, trabalhou com o filho do fundador, trabalha com o neto e o bisneto, vivo atualmente, do fundador, e o meu mestre aí vivo com todos eles, desde a origem. Olha a tamanha da dimensão estrutural, corporativa, entendeu? E histórica do meu mestre nesse ambiente, e que eu digo, quando o olhar dele sobre mim não tem preço, é para aí que eu estou olhando, cara. Entendeu? Então, quando ele fala, pô, tenha respeito com todo esse histórico que vem nas suas costas quando você bota um faixa preta, quando você monta uma academia, e quando você fala em nome do fundador, da família, para não ficar aí propagando os seus delírios, as suas
fragilidades pessoais, as suas vaidades, os seus orgulhos, entendeu? Escondendo isso atrás da paz e harmonia do fundador, não da sua paz e harmonia.